Oi, estamos aqui para mais uma aula de física, né? E nessa semana, nossa aula de física, ela vai tratar do assunto continuação, né, da cinemática, onde a gente vai falar sobre a queda dos corpos, né? Como que se caracteriza essa queda, certo? Como relacionar essa queda com velocidade, com altura, tá? Então já vou estar começando a passar aqui para vocês. Então, aqui nós vamos ter a continuação da cinemática, né, do estudo da cinemática, e vamos falar sobre queda dos corpos, né? Eu trouxe aí uma brincadeirinha para vocês, né, só para vocês descontraírem, né? Já sonhou que está sempre caindo? Ao outro responde, já, né? Então, assim, uma charge bem legal que trata do nosso conteúdo, tá? Sem cometer nenhuma gafe em relação aos times, tá bom? Só uma brincadeirinha. Então, vamos lá, a queda dos corpos é o quê? Então, nós temos aí um físico conhecido, né? Ele também é matemático, também foi filósofo, né? Ele era um monte de coisa. Então, ele através de um experimento, né? Ele chegou à conclusão que quando dois corpos, mesmo com massas diferentes, né? Ou seja, com massa corporal diferente, né? A massa dos objetos. Desprezando a resistência do ar, são abandonados da mesma altura, ambos alcançam o solo no mesmo instante. Será que isso é possível? Será? Vamos ver aí, o que é uma queda livre, né? A queda livre é um movimento no qual os corpos são abandonados com certa altura, né? Eles são acelerados pela gravidade em direção ao solo, né? Nós temos aí a gravidade nossa da Terra, que ela sempre puxa tudo, né, para o solo. Sempre ela vai fazer esse movimento, né? Tudo vai em direção ao solo, ok? Na queda livre, desconsidera-se o efeito da resistência do ar, por isso, nesse tipo de movimento, o tempo de queda dos objetos não depende da massa ou do tamanho, mas somente da altura em que eles foram soltos e o modo da aceleração da gravidade no local. Se a gravidade é maior, ele vai chegar mais rápido. Se a gravidade é menor, ele vai demorar mais para chegar, tá? Mas ele vai chegar também. Então, a queda livre é um movimento uniformemente variado e unidimensional, né? Onde a aceleração é considerada como a aceleração da gravidade. Que em nossos cálculos, a maior parte é utilizada 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns livros trazem 9,8, outros trazem 9,7. Então, mais os nossos cálculos, praticamente todos vão ser baseados em 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre que esse valor for diferente, vai ser dado na questão também falando sobre a gravidade. Vamos aí. Como eu vou calcular uma queda livre? Né? Então, tem algumas fórmulas que pode determinar algumas situações. Por exemplo, primeiro, vamos ver sobre a velocidade da queda de um corpo, tá bom? Então, vamos ver aí a fórmula que trata sobre a velocidade. Aí nós temos aí, ó, V igual a G vezes T. O que significa cada letrinha? Olha, o V é a velocidade da queda, normalmente, né, pelo SI, em metros por segundo. G é a gravidade em metros por segundo ao quadrado. E T é o tempo da queda. Quanto tempo ele demorou até chegar no final, né, da altura que ele estava. Agora, se a gente tiver em relação à altura e o tempo, é a mesma fórmula que a gente utiliza? Não, a gente tem uma outra formulinha, né? Que é essa aqui, ó. H igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. O que é cada letrinha, né? H é a altura, o G é a gravidade e o T é o tempo da queda. Ok? Então, se em uma questão estiver falando da velocidade, estiver falando de tempo, então você vai usar essa primeira fórmula, né? Que traduz a velocidade, né, pelo tempo e a gravidade. Se estiver falando da altura que ele estava, então nós temos que relacionar com a segunda fórmula que relaciona a gravidade e o tempo ao quadrado. Não esquecendo que esse tempo é ao quadrado, tá, pessoal? Ao quadrado, eu multiplico o número por ele mesmo, tá bom? Agora, temos também uma equação capaz de relacionar a velocidade também e com a altura, tá? Sem separar as duas, que lá você viu que estava separado. Uma tratava da velocidade
com o tempo, a outra tratava da altura com o tempo. A equação de Torricelli, né, que foi descoberta após alguns anos de cálculo depois das equações de queda livre, né, ela tratou das duas coisas ao mesmo tempo, tanto da velocidade quanto da altura, que é essa aqui, ó. Eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Então, olha aí. O que eu estava falando para vocês? O que é desprezar a resistência do ar? Desprezar a resistência do ar é você trabalhar com vácuo. O que é um vácuo? É o espaço que não tem ar lá dentro. Não tem ar, ele não tem resistência do ar lá dentro. Então, é um espaço que não tem ar, certo? Então, no ar normal, se eu soltasse uma pena e uma maçã, a maçã cairia primeiro. Mas dentro do vácuo, né, nós temos aí que os dois vão chegar ao mesmo tempo, tá bom? Então, alguns exemplos que nós temos aí de queda livre, né, que nós podemos considerar como movimento de queda livre. A maçã caindo de uma árvore, né, ela é solta do nada, com velocidade zero, e ela chega ao chão. O celular caindo no chão, que tristeza, hein? Um livro caindo de um estante também, né? Ele está ali a uma velocidade zero e é solto, né? Ele cai. Um copo caindo da mesa, também ele está a velocidade inicial zero. Então, é isso que nós podemos caracterizar como exemplos de corpos caindo, né? De queda livre, tá bom? Agora, nós temos as funções do movimento de queda livre, tá? Alguns autores trabalham com elas, né? Quando você tem uma velocidade inicial, quando o corpo está em movimento, né? Ele já estava em movimento e caiu, né? Por exemplo, um avião, ele estava em movimento no ar, e aí ele começou a cair. Então, nesse caso, nós não vamos ter a mesma fórmula que a gente estava lá em cima. Lá em cima, a velocidade inicial era zero, né? O corpo estava em repouso e ele caía. Nesse caso aqui, quando tem movimento, quando tem um movimento durante a queda, né? Ele estava em movimento e começou a cair, é diferente. Então, nós temos essas relações aqui, ó. Se eu quero relacionar velocidade com o tempo, eu vou ter velocidade final é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo, tá bom? Se eu quero relacionar a posição em que ele estava em relação ao tempo, posição, vou chamar de Y aqui a posição, né? Então, aqui eu tenho a posição final, vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu quero relacionar a velocidade com a posição, e isso falando de movimento, tá, pessoal? Onde nós temos uma velocidade inicial, diferente de zero. Então, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, né, que multiplica essa diferença aqui da posição. Posição final menos a posição inicial. Ok? Vamos ver um exemplo aí, ó. Sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão após ter sido abandonado a uma altura h em relação ao solo, calcule a altura desse corpo que foi abandonado em metros. Então, nós temos aí que a altura relacionada com o tempo, então nós vamos usar essa formulinha aqui, né? H é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, ó, 10 no lugar da gravidade, lembra que eu disse que sempre que não aparecer o valor da gravidade, você vai usar o valor 10. 2 segundos, então você vai ter que o 2 ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40. Dividido por 2, 20. Então, é assim que você faz o cálculo aí para descobrir, né, a quantos metros de altura, né, caiu esse objeto. Olha como que ele foi ligeiro. Ele caiu de 20 metros de altura em 2 segundos, tá? Então, essa gravidade é bem potente, tá bom? Então, chegou a hora da gente fazer aquele exercício, né? Vamos praticar com o nosso exercício e até a próxima aula. Beijo para vocês.